Olá pessoal, então seguindo a aula de antes, né, a aula 1, nós criamos o post, criamos o get, o put e o delete, né? Falei para vocês testarem em casa. Uma dica é que vocês baixem o Postman, aprendam a utilizar o Postman para poder fazer esses testes. Não é muito difícil, tem uma documentação lá do Postman ensinando como que vocês vão fazer para testar o post, por exemplo, criando um body com JSON, atualizando ele também através do body e também testando o delete através do endpoint aqui com o ID. Seguindo, a partir disso, nós já criamos toda a estrutura do back-end, criar o front-end e toda a estrutura do front-end com JavaScript. E eu vou explicar melhor para vocês enquanto a gente for desenvolvendo aqui, tá? Primeiramente, a gente vai começar a desenvolver o HTML, né? Eu vou colocar front-end, da API. Eu vou escrever só isso aqui. Fechar nossa tag título. Vou criar um H1 escrito usuários. Formulário para eu adicionar os usuários que eu tenho aqui no meu JSON. Então são esses aqui, né? Eu quero adicionar um novo usuário. Beleza, voltamos aqui, tag form com o ID user form, tá? Porque aqui eu vou adicionar um novo usuário através desse formulário, então eu achei um ID mais legível, né? Então eu tenho 3 labels aqui para inserção de valor. Então eu tenho a do nome, a da idade e a do curso, né? Que são as coisas que nós utilizamos aqui no JSON, né? Nome, idade e curso, beleza? Temos o botão aqui para fazer o submit. Aqui embaixo eu tenho um local para puxar o script, né? Para eu conseguir fazer toda essa movimentação aqui. Só que o nome do meu JS não é script, é index, né? Esse que é um ponto que a gente erra bastante quando a gente vai tentar entender a integração entre o front e o back-end, é esquecer que a gente precisa de um client, que a gente precisa de um script para fazer essa integração. E é isso aqui que a gente vai fazer agora, tá? Por isso que nós temos esse arquivo chamado script.js. Então, primeiro de tudo, eu vou criar uma variável com o nome userForm, tá? E essa variável ela vai receber lá do documento HTML pelo ID que ela tem, que é userForm, que a gente colocou lá. Eu coloquei com hífen para ficar diferente da variável que eu ia fazer aqui no JavaScript. Eu copio, eu sei que eu vou ter uma lista depois lá, então eu vou colocar aqui user list e user list aqui, beleza? Agora a gente vai fazer uma função que é para realmente criar essa lista depois lá. Então vocês estão fazendo uma função onde lá no HTML ele automaticamente, quando carregar, fazer toda a inserção da lista de usuários que vocês têm salvo no JSON. Aqui eu tenho esse fetch que faz a leitura de todos os usuários no get lá do JSON, e aqui a gente retorna ele para o HTML com um inner HTML, né? Então a gente faz o seguinte: entende que o front-end está precisando da lista, fala para o back-end que a gente está precisando da lista, ele vai lá, busca essa lista dentro do JSON, recebe de volta e mostra no HTML, isso em mínimos segundos, né? Milésimos de segundos, né? Então a gente faz aqui toda essa configuração para ele conseguir mostrar isso lá no front. Então o que eu faço? Pego a userList.innerHTML, boto um valor vazio, né? E para cada usuário que eu tenho dentro do meu JSON, eu vou fazer uma configuração dessa forma para ela aparecer certinho lá no HTML. Aí, se vocês quiserem buscar linha por linha, vocês podem ir colocando no Google, pesquisando o que cada coisa faz, mas basicamente a gente está configurando dentro do JavaScript uma coisa que vai aparecer no HTML. Então a gente meio que está formatando algumas coisas e mostrando ali no final. Agora, seguindo, a gente precisa fazer algumas funções para que a gente consiga fazer o cadastro do usuário através do nosso HTML para o nosso JavaScript, tá? Esse adicionar o usuário aqui, né? Ele vai fazer o seguinte: ele vai buscar esses IDs, nome, idade e curso, aqui, nome, idade e curso.
E depois a gente vai fazer um fetch com um método post para poder inserir dentro do JSON. E aí sim a gente vai precisar do que tem configurado aqui no nosso index.js. Então, se vocês quiserem copiar essa função aqui, que é a função que busca os valores lá do HTML, pausa o vídeo, copia e depois continua. Essa aqui eu vou fazer com vocês, tá? Function delete user. Aí aqui no delete user eu vou precisar de um parâmetro, que é o parâmetro user. Opa, coloquei no lugar errado. E aí dentro dessa função eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um fetch. Dentro desse fetch, vou colocar aqui com crase, né? Vou colocar um template string. Esse template string vai receber o barra usuários, barra. E aí sim eu vou buscar o ID, né? Então ali é o cifrão para poder chamar uma variável. Abro as chaves user.id. Por isso que essa parte tem que ser com template string, né, com essas crases, não pode ser com aspas nem com aspas duplas. Ainda dentro do parênteses a gente vai dar uma vírgula, abre chaves, e aqui dentro a gente vai falar que está utilizando um método, e esse método é do tipo delete, né, que é o método que a gente já tem configurado lá no nosso script, tá? Aqui eu faço um dem, um .dem, né, um ponto .dem. Abro parênteses mais uma vez, tá? Calma aí que abro parênteses mais uma vez, saio desse parênteses vazios, passo uma arrow function aqui e aí eu chamo list users, que é a minha função que eu escrevi lá em cima. Agora eu faço um .cat, abro parênteses, error, caso tenha dado algum erro no nosso no nosso delete, né, no caso. Então eu dou um console.error. O console.error ele funciona igual console.log, só que ao invés de ele só printar o valor, ele printa o valor em vermelho e aí chama mais a atenção, tá? Então abro aspas, erro, dois pontos, vírgula, error. Beleza. E nosso delete é isso aí, tá? Aqui a gente vai fazer um list users para quando nossa tela carregar, já carregue a lista de usuários. Pessoal, antes da gente continuar, a gente precisa ter duas coisas a mais no nosso código, tá? Na verdade, uma coisa a mais e uma coisa que eu não expliquei anteriormente, tá? Primeiro que aqui no index vocês vão precisar de uma nova biblioteca, tá? Eu vou deixar aí na descrição qual é o comando que vocês têm que dar para instalar, mas basicamente o comando é npm install cors, tá? O cors ele vai fazer essa ligação entre o back-end e o front-end. Sem ele a gente não consegue fazer essa ligação, inserir e nem buscar nada do back-end, tá? Então a primeira coisa que vocês têm que fazer é voltar lá no index.js, que foi o que a gente mudou lá, a gente criou, né, na primeira aula. Aqui na minha linha 4 tem uma variável chamada cors que faz um require para o cors, tá? E aqui na linha 7 eu adicionei um server.use cors para a gente conseguir utilizar assim como a gente utiliza o Express JSON, tá? Coloquei aqui por mania esses ponto e vírgula, mas vou tirar. Aqui no script, vejam que essa parte aqui é a parte que deixa a nossa função maior, tá? E ela não é voltada a mostrar os nossos dados, ela é voltada a excluir os nossos dados, tá? A gente não precisa mais modificar nada aqui, tá? O lance que eu ia falar para vocês era do cors. Agora tá tudo meio que funcional. A gente vai testar tudo junto aqui para ver o que aconteceu, né? Se a gente vai conseguir fazer com que isso tudo funcione, tanto a inserção de dados quanto a visualização de dados e a forma de deletar também, tá? Agora a gente está vendo aqui que tem usuários, né? Tem a inserção de nome, idade e curso, tá? E aqui o botão para adicionar usuário. Aqui é onde mostra todos os usuários que a gente tem dentro do nosso JSON. Vou fazer o teste para poder inserir um novo usuário. Vou colocar aqui teste, idade 90, curso teste também. Adicionei. No momento onde eu adicionei, a tela já reiniciou e já mostrou para mim com um novo valor ali. Se eu excluir, eu acredito que não vai funcionar. Parte do botão do excluir ele não está completo, tá? Vocês podem clicar aqui
ver aqui no inspecionar elemento, e aqui no inspecionar elemento vai falar para vocês o porquê que não está funcionando, que vai estar todo o script aí para vocês consertarem, porque até porque tem que ter um desafio também, né? Enfim, e aí, além de tudo, o valor que a gente inseriu aqui está lá no nosso JSON. Aqui no JSON a gente consegue ver que o valor que nós inserimos lá no front está aparecendo aqui, né? E agora, aqui no front-end, né? Lá funcionando. Vou fazer um teste aqui. Alô, teste. Vou colocar mais um valor aqui. Deixa eu só tirar esse aqui. Coloquei qualquer coisa. Adicionei o usuário. E se eu voltar para o Visual Studio, tá ali. Alô, teste. Tá? Tudo em tempo real. Então, beleza. Valeu. Se vocês quiserem a aula 3 consertando o botão de delete ali e colocando um CSS legal, eu volto. Mas basicamente uma API é isso: criar o back-end, criar o client que faz a integração entre o back-end e o front, e o front-end funcional com todas as coisas da API, beleza? Valeu, e qualquer coisa pode entrar em contato aí comigo que eu tiro as dúvidas.